Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito maravilhoso, desde já eu quero parabenizar a iniciativa dos jovens de trabalhar esse tema que é tão especial e agradecer a oportunidade de estar falando sobre o mesmo. Já adiantando, eu queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth fica entre o livro de Juízes e 1 Samuel, no meio desses dois livros. Enquanto vocês estão procurando, é um tema, falar de família, muito abrangente e onde todos nós temos algo a aprender. Eu tenho 27 anos de experiência com família. Desses 27 como filho, sobrinho e neto, 5 como marido e 4 meses como pai. Então, tudo que eu falar aqui também é algo que se aplica à minha vida, que é algo que eu preciso melhorar. E em segundo lugar, quando falamos de temas como família, geralmente nas citações de exemplos, há uma grande proximidade dos exemplos com a nossa vida, pois estamos falando de algo que é comum. E eu me lembro de um irmão numa cidade que eu morava, que toda vez que estava ali no culto de doutrina ou em algum culto que tinha uma palavra que ele pensava que era para alguém, ele olhava para uma pessoa que ele deduzia que era a palavra direcionada e dizia: amém, fala mais, Jesus. Então, eu queria pedir aos irmãos, como o tema família é um tema tão abrangente para as nossas vidas, que cada um de nós não projete a palavra para a vida de ninguém. Abrace a palavra, guarde no seu e no meu coração. Glória a Deus. Porque Deus tem algo glorioso para falar conosco essa noite. Você crê? Amém. Glória a Deus. O livro de Ruth, capítulo 1 diz: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e ali ficaram. Versículo 3: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma casou, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Meus queridos, esse texto, essa história é uma história muito linda. Quem puder ler este livro, um livro rápido, 4 capítulos, mas você vai ver a dimensão do amor familiar, da graça de Deus na vida dos personagens e o poder que uma decisão pode tomar nas nossas vidas. Então o texto começa dizendo que na terra de Belém, que significa casa do pão, estava faltando pão, estava em crise. E isso leva ao pai de família Elimeleque tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Sair de Belém para ir para Moabe. Em nenhum momento você vai observar Elimeleque conversando com a sua família para tomar essa decisão, e muito menos falando com Deus se era a vontade dele que ele fosse para as terras moabitas. O texto simplesmente diz que ele tomou a sua esposa, os seus filhos e foi embora por causa da crise. E o primeiro ponto que eu queria trabalhar conosco esta noite é a decisão. O poder da decisão nas nossas famílias. Enquanto família, nós temos que entender uma coisa: nós não respondemos mais por si mesmos. Não sei se você já observou aqui na nossa cidade, especialmente você jovem, que quando você vai comprar alguma coisa, você vai no mercado, que alguém não te conhece, pergunta: você é filho de quem? Quem é sua família? Existe uma ligação muito forte com isso, porque nós não respondemos mais por si mesmos.
e sim pela nossa família. Comete alguma coisa errada, olha, é filho de ciclano, é filho de Beltrano, é marido de fulana, esposo de ciclano. Então, quando nós formos tomar uma decisão, nós temos que entender que essa decisão é uma decisão que abrange toda a nossa família. Aleluia. É uma decisão que vai custar para os nossos. Então, essa decisão, quando tomada, precisa ser uma decisão tomada pela oração, pela obediência a Deus, pela espera no Senhor e pela comunhão da família, pelo diálogo, pela conversa. E quer ver exemplos? Eu já vi casos de famílias em que o marido, em tempo de política, apostou a casa, perdeu a aposta, daqui a pouco chega alguém para tomar a casa. E a coitada da esposa e os filhos vão morar de aluguel. Por quê? Tomou uma decisão sem consultar a sua família. Quer ver exemplos? Às vezes exemplos até no meio, no seio da igreja. A pessoa está, os filhos bem, nos jovens cantando, o marido muitas vezes pregando, dirigindo escola bíblica ou sendo professor, desenvolvendo ali na igreja, tocando, e de repente alguém da família, o filho ou a esposa, não vai com a cara de um irmão e diz, olha, vamos sair da igreja. Mas espera aí, vamos sair, mas e teu filho que está cantando, que tem as amizades nos jovens, e teu marido que está se desenvolvendo na igreja, ou tua esposa que está desenvolvendo na igreja. Ou seja, nós, por causa do nosso ego, tomamos decisões que vão custar caro para a nossa família. E se você observar no texto, em apreço, essa decisão custou caro para a família de Noemi. Então, quando falamos em famílias, nós temos que entender que toda e qualquer decisão, seja ela mínima, seja ela que pareça superficial, seja ela de calibrar um carro quando vai viajar para longe, toda a nossa decisão e a nossa ação, ela tem um resultado. E ela tem que ser em prol da nossa casa, da nossa família. E as nossas decisões, elas têm que ser tomadas pela oração. Quer ver um exemplo? Agora um exemplo meu. Logo quando eu casei, eu tinha uma moto e a minha esposa tinha uma moto. 2 motos. E apareceu uma oportunidade de investir em uma empresa essas empresas que aparecem, que você dá um dinheiro e você começa depois a ganhar esse dinheiro para fazer publicação no Facebook. E veio a proposta, parecia muito interessante, só que eu fiquei com o pé atrás. Não vou vender uma das motos para investir nesse dinheiro. Só que o que foi que aconteceu? Eu liguei a televisão e disse, olha, o negócio é sério. Passou comercial no Ratinho. Aí eu fui lá no Ratinho, assisti e disse, rapaz, não é que o Ratinho fez a propaganda mesmo? Eu acho que o negócio é sério. A oferta boa, fui lá. Combinamos, vendi a moto, investimos no negócio. Depois de alguns meses, o governo federal mandou fechar a empresa e nós perdemos o dinheiro. Fomos enganados pela mídia, pela televisão, por uma proposta boa, por ser jovem e querer ganhar um dinheiro rápido e fácil, e tomamos uma decisão errada. Se nós tivéssemos vendido as 2 motos e comprado um carro, talvez teria sido melhor. Claro que a gente vai aprendendo na vida, por isso eu disse que eu também ia citar exemplos aqui nossos. Por quê? Porque nós estamos em aprendizado nessa vida. E Elimeleque e sua história diz, nós temos que tomar cuidado quando tomamos uma decisão. Amém? Glória? Ele diz o nosso pastor. Vamos lá. A consequência. Você vai observar 3 e 6, versículo 3 ao 6, que morre Elimeleque e morrem os 2 filhos. Ou seja, quando nós tomamos decisões precipitadas, as consequências são grandiosas e são tremendas na nossa vida. Quando nós nos precipitamos, quando nós tomamos atitudes sem comungar com a nossa família, sem comungar com o nosso Deus e sem pensar, nossa família corre o risco de ir ao declínio.
Então é necessário, gente, esse diálogo, essa conversa, essa união, essa comunhão e uma vida de oração para não tomar decisões precipitadas e não sofrer com as consequências. E lá vai mais um exemplo, que na vida da minha avó, o meu avô faleceu há quase 40 anos, e ele fazia as coisas e não combinava com a minha avó e nem falava com a minha avó. E o que aconteceu? Assim que ele morreu, começou a chegar pessoas dizendo que ele estava devendo. E a minha avó, uma mulher de caráter, fez das tripas coração, como diz o ditado, para poder pagar aquele dinheiro. E ela dizia que muitas pessoas se aproveitavam, e se ele devia 1.000, dizia até 1.500, para se aproveitar da situação. Por quê? Porque ele não informava ela sobre esses pleitos que ele fazia. Aí fica a minha avó, sem esposo, com 7 filhos para criar e com as dívidas que o marido deixou. E já dizia um pensador que o grande homem é aquele que prepara a sua família para a sua ausência. E está aí que nós temos que tomar cuidado com todo tipo de decisão que nós tomamos, especialmente não tomar decisões sem que a nossa esposa, que o nosso marido saiba, que os nossos filhos saibam. Há casos de mulheres, por exemplo, que ela não tem acesso ao cartão do marido, não sabem a senha. Se de repente o marido morre, ela vai ter uma dificuldade tremenda para poder sacar o dinheiro para fazer o velório. Então nós temos que preparar a nossa família para a nossa ausência. E quer um conselho? Se você não tem um emprego de carteira assinada, procura um sindicato, se você puder provar que é agricultor, e comece a contribuir. Ou se não, vai no INSS e comece de forma autônoma a contribuir. Sabe para quê? Para que na nossa ausência, na sua ausência, a sua família possa ser amparada, porque é um direito nosso. Então, para que as consequências dos nossos atos não venham atender toda a nossa família, vamos ser prudentes, para que não soframos assim como Elimeleque, Noemi e sua família sofreu. No versículo 6 você vai ver que Noemi, depois de todos aqueles acontecimentos, ela se arrepende. Ela decide voltar para de onde ela nunca devia ter saído. Então há aqui um grande aprendizado em nossas vidas, que é o arrependimento. Aleluia! Que é você saber dar o braço a torcer e não insistir em algo que está dando errado. É você parar de bater numa tecla contra a vontade de Deus. É você ter a capacidade de voltar atrás, assim como o filho pródigo fez. Porque não existe nada mais honroso do que aquela pessoa que reconhece seus erros e volta para corrigir tudo que ela fez. Já diz o pensador C.S. Lewis que para quem está na estrada errada, progredir é dar meia volta e retornar à direção correta. Nesse caso, a pessoa que der meia volta mais cedo será mais avançada. Então, não existe nada mais digno e mais plausível para o nosso Deus do que reconhecermos os nossos erros e fazermos aquilo que o nosso Deus quer. Interessante é que Noemi não começa a dizer: quando eu chegar lá, o pessoal vai zombar de mim. Pode ver que isso não é uma preocupação. Quando chegar lá, não vou não, porque o pessoal vai começar a dizer: tá vendo aí, ó? Tá vendo? Eu não disse? Ela não pensa isso, ela volta atrás e volta para a sua terra. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar. Eu vou voltar e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, quando ela vai voltando, se você observar no texto, e ficou órfãs também 2 viúvas, que eram as noras de Noemi. Então, quando ela está voltando, ela ainda chama as suas noras, mas no meio do caminho, se você observar o texto do versículo 11 ao versículo 13, ela meio que diz: não, eu não vou levar elas. Eu não vou fazer isso com elas, porque eu não tenho o que oferecer a elas. E ela é franca, ela é sincera. Ela chega para as meninas e diz assim: olha, meninas, eu sou velha, eu não vou casar de novo. E mesmo se eu casasse e tivesse um filho, ia demorar muito para ele poder casar com vocês. Então é melhor vocês não ficarem esperando por mim e voltar para a vida, para a casa de vocês. E está aí um ponto interessante: a sinceridade nas relações.
de você ser realista e jogar as cartas na mesa. Não trabalhar com engano. Não trabalhar fazendo falsas promessas. Não trabalhar fazendo das pessoas refém das suas decisões. Ela diz: meninas, é melhor vocês voltarem e viver a vida de vocês, porque eu não tenho nada mais a oferecer. E a gente começa a observar até na nossa vida mesmo, muitas vezes, fazemos promessas para não magoar pessoas que nós não vamos conseguir cumprir. Fazemos pessoas nos seguir, quando não vamos seguir, não vamos cumprir com aquilo que foi tratado, porque não está ao nosso alcance. Então, nas relações de família, é necessário que as cartas estejam na mesa, que a sinceridade seja plena, que sejamos francos. Muitas vezes o pai não tem condição de dar o brinquedo que o filho quer, mas se aperta e compra, é para o filho não ficar com raiva. Então nós precisamos, em nossas relações, ser francos, sermos sinceros. Amém? Amém? Então nós falamos sobre a decisão, nós falamos sobre a consequência da decisão, falamos da importância do arrependimento e falamos da importância da franqueza na família, da sinceridade da família. Vamos para um ponto muito forte agora, que é a responsabilidade. Versículo 13, olha o que diz: irão vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi sabia que tinha tomado uma decisão errada. Noemi sabia que essa decisão Deus tinha sido contra, mas ela não queria fazer das meninas refém das consequências dessa decisão. Então, para isso, ela diz: olha, isso é comigo e com Deus. Eu não quero que vocês sofram por causa disso. Vão viver a vida de vocês, porque essa situação é entre eu e Deus. E na nossa vida nós também temos que ser assim. Não podemos deixar, gente, que a nossa família sofra por causa das nossas decisões. Não podemos deixar que a nossa família, entenda, seja refém dos nossos erros, das nossas escolhas, dos nossos pecados. O que muitas vezes se vê na sociedade são famílias que muitas vezes estão na mão dos agiotas. Por quê? Muitas vezes algum da família que é desequilibrado fica pegando dinheiro emprestado sem ter condição de pagar. E quem fica na mão? De quem? Muitas vezes o agiota vem atrás. Então eu sei que são palavras de reflexão, mas nós precisamos ser responsáveis e assumir os nossos erros diante da nossa família. Nós precisamos ser responsáveis e assumir as nossas falhas, as consequências dos nossos erros no meio dos nossos, para que eles não venham sofrer conosco, por nossa culpa. Para concluir, quando uma das meninas vai embora, a outra, Ruth, que inclusive aqui o livro tem o seu nome, ela diz: eu não vou, eu vou ficar. Para onde você for, o seu Deus vai ser meu Deus. Eu não vou deixar você sozinho. E nessa parte eu coloquei o presente, a companhia inabalável. Na vida a gente também fica órfão. Na vida, muitas vezes a gente é desprezado por aqueles da nossa família consanguínea. Mas eu quero dizer que Deus está levantando e tem levantado Ruths, famílias que vão cuidar de nós. Glória a Deus. Aleluia, dê glória sim. Deus tem levantado pessoas que vão se unir a nossas vidas
e que vão fazer parte da nossa família. Deus nos dará e tem nos dado filhos do coração, irmãos da alma, assim como Ruth, pessoas que não nos abandonam, ainda que aqueles do nosso sangue tenham nos abandonado. Glória a Deus. Mas o Senhor nos presenteia mesmo em meio aos nossos erros e pecados, e levanta pessoas que vão mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Glória a Deus. E Ruth foi essa pessoa na vida de Noemi, essa pessoa que Deus levantou para abençoar Noemi, para dizer: Noemi, eu sei, você foi precipitada, você sofreu as consequências, mas eu te amo e eu vou abençoar a tua descendência, eu vou abençoar a tua história, eu vou abençoar a tua vida. Você crê que Deus tem presente para você? Deus tem famílias para você. Deus quer abençoar a tua casa, abençoar a tua história, abençoar a tua descendência, abençoar a tua genealogia. Glória a Deus. Ruth casa com Boaz, tem o seu filho, e esse filho foi extremamente bem tratado por Noemi. Noemi não vai dizer assim: não, ele é filho da minha nora. Ela diz: ele é filho da minha nora, não é meu sangue. Não, ela não diz isso. Ela diz: eu amo esse menino. Se você ler o final do livro, você vai ver 16, 4 e 16 diz: Noemi pôs um menino no colo e passou a cuidar dele. E nessa parte eu termino com um ponto chamado valorização. Você vai observar quando você lê esse livro que em todo momento esse relacionamento entre Noemi e Ruth é valorizado. É tão valorizado que as próprias pessoas da cidade ficavam admiradas. Você vê o versículo 14, olha o que as mulheres dizem. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, e que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e sustentará na sua velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Repito, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Uma relação que é valorizada. E para concluir, eu digo: vamos valorizar a nossa família. Vamos enaltecer a nossa família. Vamos hastear a bandeira do Senhor na nossa família, nas nossas relações. Oh, aleluia! Sabe por que eu digo isso? Porque o que não falta por aí são mulheres de círculo de oração há 30, 20 anos chorando, dizendo: Deus, salva meu filho, salva meu marido. Homens que dizem: salva minha esposa, tira meu filho das drogas. E muitas vezes nós temos aqui a nossa família na casa do Senhor e não damos valor. Muitas vezes já vi casos de zombarmos de um pai que está pregando porque falou uma palavra errada, de alguém que está cantando porque errou, cantou em um tom errado, mas é melhor cantando aqui do que numa mesa de bar. Ah, mas disse uma palavra errada, é melhor dizer uma palavrinha errada do que estar no mundo das drogas. Ah, mas meu filho está todo desmantelado, mas está aqui dentro, está na olaria do Senhor para ser transformado por Deus. Vamos aprender a valorizar a nossa família. Oh, aleluia. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa felizão porque eu tinha comprado um livro. E o livro tinha sido um bom dinheiro. E a minha avó falou: rapaz, para que tu fosse gastar dinheiro à toa com um livro? Eu disse: minha avó, quando eu ia para uma mesa de bar, em um dia eu gastava 50 100. Aquela alegria ia embora, era passageira. Mas esse livro, ele vai ficar, eu vou ler, ele vai ficar guardado na minha cabeceira. Nós precisamos dar valor ao que tem valor. Glória a Deus. Nós precisamos dar valor ao que tem valor. Muitas vezes está o nosso filhinho querendo aprender a cantar e a gente não dá valor.
nosso marido, nossa esposa querendo pregar, querendo louvar, e nós não damos valor. Mas nós precisamos dar valor ao que tem valor. Nós precisamos hastear a bandeira da fé na nossa família. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Existe um autor que diz que ninguém pode voltar e fazer um novo começo. Glória a Jesus. Mas todos podem começar hoje e fazer um novo final. Glória a Deus. Essa palavra não veio aqui para fazer julgamento, nem ser indireto com a vida de ninguém. Mas o objetivo dessa palavra é dizer: vamos fazer um novo final. Aleluia. Porque Deus quer honrar a nossa família. Às vezes a gente fica brigando por causa de picuinha, por causa de bobagem, por causa de besteira. A gente fica focado em coisas banais. Mas eu quero te dizer, é hora de valorizarmos a nossa família. É hora de mudarmos a história da nossa família. E sendo assim, para terminar de forma profética, eu quero que você diga: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Diga com fé, por favor, com a fé do teu coração. Profetiza isso na vida. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nosso amigo falou aqui que o diabo ele quer destruir a nossa casa, a nossa família. O foco do inimigo é a nossa família. Mas vamos profetizar e dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E para terminar, para recebermos a bênção de Deus, esta noite eu queria convidar você, junto com a sua família, para vir aqui à frente. Ah, mas a minha família não está aqui, está distante. A família do teu coração, a família que Deus te deu de presente, vem aqui para frente, que nós vamos louvar o Senhor e o nosso pastor irá nos abençoar com oração pela nossa família. Em nome de Jesus, venha para frente, profetizando e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha, venha, lute, venha, vamos lutar pela família.